Então agora eu vou dar uma passada aqui, geral, do processo executivo da estaca tipo hélice, tá? Então, ela é uma estaca, então a gente tem uma máquina, então a gente tem a mesa e a gente tem a haste de, que comporta os trados, né? Então, como a gente já explicou sobre essa técnica, ela utiliza trados segmentados. Então, na situação de utilização da estaca tipo trado, a gente utiliza só um trado, um segmento de trado curto. E no caso da estaca tipo hélice, eles são trados segmentados. O que significa isso? A gente tem diferentes comprimentos de trado, tá? Que são interligados entre eles por rosqueamento, tá? Então a gente pode ter lá X comprimentos de estacas. Então a gente vai introduzindo esse trado no subsolo e a gente não tem limitação aí de, de profundidade. Então a gente faz a perfuração, desconecta o trado que já está introduzido no subsolo, sobe essa mesa, né? E faz a instalação de um outro trado aqui, já segmentado no trado que já está introduzido. Então, com isso, ele ganha um comprimento a mais aqui e ele continua fazendo a perfuração. Esses detalhes, para quem tiver mais interesse aí do acoplamento desses trados, a gente pode gravar aí um vídeo no futuro sobre isso também, tá? Mas eu estou passando só uma ideia geral aqui da execução. Então essa é a sistemática aí do equipamento, tá? Então como que é feito, qual que é a execução geral dessa estaca? Então é feito, repare o seguinte, que nessa solução não é feita a escavação, é feito o quê? Como a gente já explicou lá na solução, é feita a introdução desse trado. Então esse trado aqui, ele é introduzido no furo sem a remoção do material. Então a gente já viu que lá na estaca tipo trado, a gente vai prosseguindo as escavações e retirando o material. Nesse caso, a gente faz a introdução do trado e não retira nenhum material. Então é feito a introdução. No trado, depois da escavação, a gente faz a conferência de ponta. Então, nesse caso aqui, não tem como fazer a conferência de ponta igual a gente faz na solução de trado. Então, também é bem polêmica aí essa situação. Então, o que eu vejo normalmente nos projetos é que os projetistas não consideram ou têm muita resistência ou têm muito receio de considerar resistência de ponta para a solução de estaca tipo hélice. Por quê? Porque hoje ainda a gente tem uma deficiência muito grande por parte dos operadores. Então, as empresas, na sua grande maioria, não fornecem treinamento especializado. Então, como essa técnica é uma técnica bem elaborada, bem complicada, então a empresa não fornece treinamento para o seu operador. Então, existem algumas manobras que precisam ser executadas para a gente ter uma garantia de uma ponta bem feita. Então, se a gente considerou no nosso projeto uma mobilização por ponta, a gente tem que garantir que essa ponta fique bem executada para não ter problema com deformação, tá? Então, o que eu tenho visto normalmente é que o pessoal não considera ponta quando a gente está falando de um subsolo sem a presença de rocha, tá? Um material diferente de rocha. Então é feita
determinadas manobras. Então a gente também pode discutir aí em outros vídeos sobre essas manobras que devem ser feitas para garantir uma ponta com execução adequada. Então é feita da seguinte maneira. Então, com esse trado introduzido no furo, e quando a gente alcança a profundidade de projeto, a gente inicia a remoção desse trado concomitantemente com a introdução de concreto dentro do fuste dessa estaca. Então o tubo é um tubo vazado. Então aqui, ó, na ponta da haste existe um equipamento que faz a conexão de um mangote flexível que vem lá da bomba ou de um outro dispositivo que introduz o concreto dentro dessa haste, tá? Que ela é vazada. Então o concreto vem aqui pela ponta e aqui tem uma tampa. Então no processo de perfuração, essa tampa ela vai ficar sempre fechada. Por quê? Porque você está tendo um movimento descendente. Então não tem perigo dessa ponta abrir. Então quando a gente faz o processo de concretagem, o que acontece? Acontece que você faz um movimento ascendente, então automaticamente essa tampa ela abre. Então o concreto consegue fluir para dentro do fuste. Então, simultaneamente, eles fazem a concretagem e a retirada desse trado. E o que acontece lá na estaca tipo trado, que a gente consegue monitorar o material que sai da escavação, aqui a gente consegue monitorar, mas de um contexto tardio, né? Porque a estaca já está sendo executada. Então aqui eu só tenho que acompanhar e o que der, deu. Então ele faz a concretagem e a remoção desse trado automaticamente. E ao final, diferente da estaca tipo trado, ao final o furo está todo preenchido de concreto e normalmente o concreto desse tipo de solução ele é mais fluido do que o concreto utilizado na estaca tipo trado. E aí sim é feito a introdução da armação, que da mesma maneira é uma armação que para projetos de fundação, normalmente não tem o mesmo comprimento do fuste. E por se tratar de um concreto muito fluido, quando você introduz, você corre o risco de perder essa armação, porque essa armação tem um peso. Então, dentro de uma determinada situação, essa armação pode descer para mais do que o estimado em projeto. Então, da mesma maneira, quando a gente observa essa situação, é instalado um dispositivo que suspenda essa armação e não deixe que ela afunde dentro desse concreto. Então, às vezes a gente utiliza as mesmas técnicas, a gente tem todas as situações em todas as soluções, mas elas não aparecem na mesma posição dentro de uma sequência executiva. Então, isso é um ponto muito importante que a gente tem que observar aqui quando a gente pensa em diferentes situações, tá? Então, esse vídeo e demais vídeos aí, eu estou apresentando também no meu canal do YouTube. Então me sigam aqui no Instagram, sigam o meu canal no YouTube. E eu também tenho, visitem lá meu site que tem a descrição dos meus cursos, né? Eu tenho cursos presenciais, então dentro do curso a gente consegue discutir melhor todas as soluções que eu apresento aí nos vídeos, no Instagram e no YouTube, beleza?